Bom dia, tudo bem? A você que me assiste agora, você vai ver as 5 perguntas que eu separei aqui que Allan Kardec fez aos espíritos, que consta no livro dos Espíritos, acerca de Deus. Então vamos lá, pessoal. Nada melhor do que a gente falar do nosso Criador e tentar entender de uma forma mais racional possível, porque o Espiritismo, como eu disse no vídeo passado, na minha opinião, não é uma religião, é uma ciência, certo? É a ciência da evolução, só que, como eu disse, também num nível universal. Não seria baseada apenas aqui na natureza, na naturalidade das coisas do nosso planeta Terra. É algo universal. Porque o que me faz entender melhor a Deus é essa ciência que o Espiritismo é. Essa forma de responder tudo, ter resposta. Tudo tem resposta. E cada vez que você vai estudando os conteúdos, você vai entendendo que tem racionalidade por trás daquilo ali. Não é só porque quis e é isso. Porque Deus quis e é por isso. Não. A gente vai entendendo basicamente o que a gente veio fazer nessa terra aqui, certo? Então bora lá. Então tá, primeira pergunta. O que é Deus? Então os espíritos respondem. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então vamos lá. Da primeira pergunta aqui, que ele faz, essa resposta, ela é extremamente importante, porque parte do princípio de todo efeito ter causa. Sempre tem que ter uma causa por trás, entende? Então Deus é a causa de tudo. Deus está por trás de tudo. É o início de tudo. Sempre existiu, sempre vai existir. Onipresente, onipotente, onisciente. Então, nada mais correto do que essa resposta aqui. Mas aí você fica pensando, mas isso aí é óbvio, não é? Para algumas pessoas, não. Eu te garanto. Logicamente que eu tô falando para você que é cristão. Se você não é e tá interessado nesse assunto, continue me acompanhando. Então, bora para a segunda pergunta. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo aquilo que é desconhecido, é infinito. Aí você se pergunta, por que Kardec, né, em sua reunião com espíritos elevadíssimos, vai me perguntar o que é infinito? Quando se diz que Deus é a causa de todas as coisas, quer dizer que ele sempre existiu, então quer dizer que ele é infinito. Kardec ele foi muito decisivo nas perguntas dele. Ele foi em cima, certo? Além de que ele era um homem de letras na época, né? Ele era estudado, né? Era professor da academia na época e tudo mais. E, logicamente, ele buscava a razão. Ele buscava o sentido. Então, nada melhor do que essa pergunta. Terceira pergunta. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Entendeu? O cara não faz a anterior, ele perguntou o que é infinito. E agora, pode-se dizer que Deus é o infinito? Os espíritos respondem. Olha que impressionante essa resposta. Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana. Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Então, olha que coisa maravilhosa. Se você é cristão, você vê que Deus não é aquilo que a gente acha. É impossível para nós aqui entendermos Deus. Não dá para ficar brincando de Deus aqui, entende? Achar que sabemos tudo, que somos o centro do universo, né? Porque antigamente o Sol girava em torno da Terra, né? A Terra que girava em torno do Sol não, né? Gente, é impressionante. As perguntas aqui dadas, você vê que tem um objetivo, o objetivo da resposta concreta. Bom, pelo menos de acordo com a nossa linguagem, né? Porque na pergunta passada, a definição foi incompleta por causa da nossa pobreza de linguagem. Quando se diz pobreza, quando os espíritos se dizem pobreza de linguagem humana, quer dizer que ainda não temos o racional para entender, para dar uma palavra para aquele sentido. Para aquela palavra formar um sentido a respeito da coisa, que seria Deus. Deus é infinito, não. Incompleta a definição, né? Está perto, talvez, né? Mas não é bem assim. Então a gente não consegue entender. É difícil mesmo, certo? Então vamos lá. Quarta pergunta. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Olha só. Então tá. Os espíritos respondem.
num axioma que aplicais a vossas ciências. As nossas ciências, ok? Não há efeito sem causa. Partiu do princípio da lei da física de Newton. Causa e efeito. Se eu fazer assim, caiu, certo? O lápis caiu. Qual foi a causa? Eu ter soltado o lápis. Então tem um criador que fez tudo isso. Causa, Deus, efeito. Todo esse universo que conhecemos. É a linguagem que eu consigo te explicar. A pobreza é grande mesmo. Não tem muito o que a gente fala. Ainda que a ciência esteja evoluída, tem uma lacuna. E essa lacuna é onde que Deus entra. Então vamos lá. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e aí a vossa razão corresponderá. Então tudo aquilo que não é obra do homem, então só poderia ser obra de Deus. Porque é tudo muito perfeito. A lei da natureza, se você for parar para pensar, uma planta, uma cresce, sem um mínimo de esforço, tudo num projeto perfeito. Muitos dizem que a gente vive do acaso, viemos do acaso. Cara, eu não acredito, a gente é inteligente demais. Eu já acredito que somos muito inteligentes, mas a nível universal, e estudando o espiritismo, eu percebo que estamos gatinhando no universo ainda. Se existe civilização, por exemplo, olha, vamos falar de ET aqui, se existe civilização mais evoluída que a gente, pensa, 1000 anos de evolução à frente. O que seria o nível tecnológico de uma civilização assim? Qual poderia nos ajudar a fim de que resolver nossos problemas, que eu digo no âmbito da saúde, que seja, tantas pessoas sofrendo, né? Sim, as pessoas precisam pagar suas expiações de vidas passadas, mas enfim, podemos começar a ajudar, né? Podemos começar a nos unir. Primeiramente a fraternidade, ajudar o próximo e tudo mais. E depois, né, vem a medicina para ajudar cada vez mais. Então os espíritos acrescentam ainda o seguinte: para crer em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar todo efeito, negar que todo efeito que tem uma causa e avançar ao nada que pode se fazer alguma coisa. Como nada pode fazer algo? É nada. Tem que ter algo antes. Então, quinta pergunta de Kardec para os espíritos. E essa pergunta, ela toca o íntimo. Essa pergunta aqui é aquela pergunta que, não, realmente, cara, é racional, é lógico pensar por esse lado. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Olha só a resposta. A de que Deus existe. Pois, de onde viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Aí vocês me perguntam, como assim? Olha, diversas raças, diversos seres, você pode rodar o planeta. A maioria das pessoas, se não tem hoje, porque, sei lá, virou ateu, né? Foi estudar um naturalismo e tudo mais, não importa. Mas essa pessoa lá dentro, um dia já sentiu que existe algo maior, sim. Mesmo que foi falado e tudo mais. Agora, se não foi falado, vamos para os índios. Antes deles derrubarem uma árvore, por exemplo, eles pedem perdão, eles fazem uma procissãozinha ali, um pequeno ritual para cortar essa árvore, agradecendo a mãe natureza, que para eles seria o Deus deles, entende? E diversos outros povos, outras civilizações, outras tribos, todos têm um Deus, tem algo espiritual, já é instintivo, entende? Entende o que eu estou dizendo? Então os espíritos, eles são muito objetivos também nessa resposta. Na realidade, eles trazem uma definição racional. Porque se a gente já nasce com aquele sentimento... Bom, a gente não nasce, mas quando a gente vai tomando, né, consciência mais das coisas, né, a gente vai pegando uma certa idade, a gente vai entendendo que tem que ter algo assim.
bom, tem que ter tal. Não estou obrigando a uma pessoa a pensar assim, não é isso. Estamos aqui no pleno livre-arbítrio. A questão é que é racional. Então, quando você pega uma tribo que nunca foi catequizada e aí, de repente, você entende que eles fazem um ritual, algo espiritual para algo que existe a mais, que eles respeitam, então você pode entender, esse é o Deus deles. Esse é o vídeo 2, hein? Dá like, inscreve, compartilha, comenta. Por favor, me ajudem. Obrigado.